Oi, pessoal! Voltamos com mais um Mães Terê Pode com Elas e hoje com mais uma convidada super especial, né, Michele? Sim, uma convidada que vai nos fazer altas revelações aqui. E em dose dupla, hein? Não é qualquer mãe não, né, Dai? Pode se apresentar aí, querida. Então, meu nome é Daiane, eu sou mãe de Bernardo e mãe de Braia. Bernardo de 9 anos e o Braia de 4. E aí, como que está essa vida aí de mãe Dupla. atípica em jornada dupla? Então, hoje está um pouquinho mais tranquila, né? Que eu pedi a home care pro Bernardo, né? O mais velho. Era correria, né? Porque assim, eu levava Bernardo, levava o Braia, as duas crianças de ônibus, cadeira de roda, né? E Braia no colo. E era tipo assim, terapia de segunda, quinta e era... Sem folga. Não tinha folga. Era de segunda a quinta. E era assim, chegava 8 horas da manhã e saía meio-dia. Aí tinha que levar um pra escola, o outro pra escola também. Então, era escola diferente. Então, era correria, era Bem tenso. puxado, né? Era puxado. Então, eu quero que você conte aqui, né, para as nossas mães, Ah, como que foi receber o diagnóstico do Brian, né? Como que foi, né? Você se planejou, engravidou e depois logo teve a surpresa, né? Isso. De ser uma mãe atípica. Do Bernardo? Do Isso. Bernardo. Então, a minha gravidez foi ótima. Eu não tive nenhum problema. Fiz todo o pré-natal, tudo bonitinho. Todos os médicos, né, que eu passava. Olha, tá tudo bem. Vai nascer uma criança pequena, mas nada demais. Até porque eu sou muito magrinha, né? O Emerson também era muito magrinho. Então, né, a gente já sabia que ia nascer uma criança pequena. Mas quando o Bernardo nasceu, né, eu já senti. Já quando eu olhei pro Bernardo, que a médica me entregou, eu já sentia que tinha alguma coisa diferente. Bernardo, ele não chorava, ele era uma criança muito mais parada. E como eu tive ali filho ali pelo SUS, então tinha várias mães, Crianças. né, e vários bebezinhos. E as crianças já chorando, mexendo. O Bernardo, ele não mexia tanto. Ele era muito igual um bonequinho, onde eu botava, ele ficava. E até passou um pouco da hora dele mamar, que eu tinha até esquecido, e ele nem chorou. A médica que veio me cutucar, ó, tá na hora de dar mamar pro teu filho. E eu, tipo, tá, eu botei, e tipo assim, não mamou no meu peito. Ele não tinha, ele não fazia nem aquela... Sabia Não, sugar. Não, ele não sugava. Aí eu perguntei isso pra médica que tava lá de plantão, ela falou que isso era normal, que tinha crianças que demoravam um pouquinho a ter essa consciência, né, de querer mamar. E a gente começou a fazer aqueles copinhos de café. Eu tirava o meu leite e colocava nos copinhos. E mesmo assim, a gente tinha que deitar ele e ir entornando. Pra cair o leite Isso, mesmo, pra cair né? o leite. Ali eu já achava estranho, mas nenhum médico veio, conversou comigo. Olha, tá, né, vamos fazer algum exame, vamos fazer alguma coisa. Ele teve alta e fui pra casa. E assim, uma correria, porque assim, ele não mamava. Todo Você não todo sabia o que mamazinho, fazer. não sabia o que fazer. Aí eu fui no pediatra, a primeira consulta, né? Expliquei isso pra ela que ele não tava mamando, que ele tava mamando no copinho ainda. Descartava aqueles copinhos de café. E ela, é assim mesmo. E tudo era assim mesmo. Sempre, tudo, sempre era normal. E já com quanto tempo? Pô, ele já tava com um mês. Meu Deus. Então, assim, não era possível que... E Um ninguém minuto teve um tinha- olhar. Não, aí eu troquei... Nunca se alertaram ao Não, peso, nada nada. pra que justificasse. Eles ele, não... ele tinha até perdido peso. Sim. É. Aí a médica falou, olha, continua no copinho descartável, que uma hora ele vai aprender, uma hora ele vai... Uma hora vai. Aí eu falei, tá bom. Aí eu, por conta própria, não é legal, não façam isso, comprei um leite na farmácia, fui lá, vi a idade, o tempinho que ele tinha, comprei um leite, por conta própria, errado, mas... Porque assim, tava perdendo peso, não tava ganhando. Mas a gente que é mãe Não acaba foi fazendo, errado, foi uma ação É. desesperada. Você... Eu comprei uma mamadeirinha e fui. Só que assim, eu comprei uma mamadeirinha, acho que eu tenho até ela hoje, que ela é de silicone. Aham. Ela apertava. Sim, sei qual é. Né? Eu comprei até pela internet. E aquela madeira, pra mim, assim, me ajudou muito. Porque eu apertava a mamadeira saía. com ele deitado, nunca era com ele sentadinho. E ele fazia um barulho horrível, porque era um barulho assim, era só de engolir. Nossa. Ele não mexia a boca. Aí, mais uma vez, eu ia em pediatra, conversava com o pediatra. Tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Aí começou a pneumonia.
Aí começou... como ele se alimentava. Aí começou a pneumonia. Eles só se ligaram que tinha alguma coisa quando ele começou a ter crise convulsiva, que foi com 6 meses. Até os 6 meses, Bernardo não tinha... Tava tudo normal pra ele. Uma criança normal. Isso, tava tudo normal, tudo certo. A primeira crise de Bernardo foi com 6 meses. Aí e até Bernardo, você nunca tinha tido contato com esse mundo atípico? Nunca nem tinha ouvido falar sobre epilepsia. Então, primeira vez. Nada. Eu achava que tinha alguma coisa. Até minha mãe, uma vez falou, Daiane, ele já era pra estar sentando. Porque tava com 5 meses. O Bernardo, com 4, 5 meses, o Bernardo era todo mole. Era igual um recém-nascido mesmo. Né? Tanto que quando eu falava que ele tinha 4, 5, as pessoas achavam que ele tinha menos. Acabou de nascer. Eu falei, não, tá com 5 meses. Aí, com 6 meses, ele deu a primeira crise convulsiva. Gente, assim, foi a pior coisa da minha vida, porque eu chorei tanto. Porque eu achei que ele tava morrendo, porque assim, ele ficou com a boquinha toda roxa, com o olhinho, tipo, virou, né? Que ele ficou com aquele olhinho branquinho, e pálido, e mole na minha mão. Falei, meu filho morreu. Falei, e agora? Eu peguei a moto, na época, eu e o meu ex tinha moto, a gente botou o Braia, tipo, o Bernardo no meio, e a gente foi de moto pro UPA. Meu Deus. Eu tô de moto, olha o perigo. Porque a gente não tinha o que fazer, a gente não tinha pensaram carro. em salvar. A gente pensou em salvar a criança. O guarda municipal, né? Se vier aqui, vai dar ruim. Não, gente, só pensou em preciso correr, fazer alguma coisa com o meu filho. Aí cheguei no UPA, só que já tinha acabado as crises convulsivas, né? Já tinha acabado, ele tava assim, mais ou menos bem. Mas eu expliquei pro médico o que tinha acontecido. Olha, ele começou a tremer. E o médico assim na minha cara, tipo, mãe... Tô vendo nada. Tô vendo nada aqui. Tá tudo normal aqui. Tá tudo normal, não tem nada, vai pra casa, tipo... E eu comecei a achar que tava doida, que eu falei, eu tô ficando doida. Aí eu morava... Com um pesadelo, será que eu cochilei? Não pensou, não? Eu falei, será que eu tô ficando doida? Será que eu tô... Foi um sonho? Aí eu fui pra casa. Na época eu morava em Albuquerque, eu morava longe do UPA. De tarde ele deu outra. E começou a dar, assim, uma atrás da outra. E eu falei, gente... E eu ia pro UPA e chegava lá, não tinha nada. E nem, tipo, nem pelo que eu falava, eles não davam credibilidade. Aí nessa segunda, acho que na quarta vez que eu fui pro UPA, eles falaram comigo assim, olha, Dai, vamos deixar ele de observação. Pelo menos uma médica me deu uma confiança um pouquinho mais. E é feio falar o que eu fiz, porque eu falei assim, Bernardo, dá uma crise aqui pra não achar que eu tô maluca. Eu comecei a pedir, falei, gente... Porque faz alguma coisa, mostra aí o que eu não tô conseguindo explicar. Porque chegava lá, Bernardo ria. E até pra você poder ter um parâmetro de orientação do que fazer, né? O médico chegou pra mim, eu não vou falar o nome dele, né, que ele tá lá ainda. Ele falou assim, mãe, vai pra casa, vai lavar uma louça, seu filho tá bem, não tem nada. Nossa. E eu assim, aí eu comecei a achar que eu realmente tava ficando doida. Eu falei, gente, eu tô ficando doida. E o Emerson, na época, não falava nada, não me defendia, então ficava eu ali brigando com o médico. E eu assim, Emerson, fala alguma coisa, porque você viu também. E tipo, ficava assim, eu e ele assim, sabia o que fazer. E o médico me chamando de doida na minha cara, não com as palavras, mas, né? E eu assim, tô ficando doida. E vale ressaltar também que nessa época, né, Dai era a pessoa que a gente conheceu lá atrás. Era complicado. E não é complicado, assim. Vamos explicar direito também para outras mães, que eu acho que, assim, a história de Dai, eu acho que pode inspirar realmente muita gente nessa mudança que você teve. Você era uma mãe que nunca tinha tido contato com esse mundo, nunca tinha visto uma crise convulsiva. Nunca. E passou por vários médicos que não conseguiram te ajudar, te esclarecer o que acontecia. Então, você já era uma pessoa mais frágil, a culpa gritava nesse ser humano que está aqui na nossa frente, né? Muito. E aí, com toda a falta de informação, sem conseguir ninguém para te ajudar, quando você chegou na frente de um médico que estava te chamando de louca, você começou realmente a acreditar que era você, eu falei, gente, eu tô ficando doida da cabeça. Porque, assim, ele não tinha tido crise perto da minha mãe. Só era eu e Emerson que via. Então, eu falei, Emerson, estamos ficando doidos. O que a gente tá vendo não é o que a gente tá vendo. É o que a gente tá vendo. Não deve e eu ser falava, bem isso. Eu falei, não, doutor, você não tá entendendo. Ele tá tremendo, ele tá com a boca roxa. O olho dele fica branco, ele fica mole. Aí eu mexi na minha cara. Daiane, você tá vendo alguma crise aqui? Você tá vendo alguma coisa? E eu assim, ó, tipo, não. E eu ia pra casa. A gente sabe que crise convulsiva dá e passa, né? Dá e passa. Aí, na época, eu tive a coragem de colocar no Facebook. Eu meio que expliquei a situação. Falei, gente, meu filho tá tremendo, tá assim. E comecei a
a meio que relatar o que estava acontecendo em casa. Pra conseguir uma ajuda, né? E assim, pelos comentários, todo mundo assim, procura o neuro. E, assim, então foi o Facebook que me ajudou. Procura um neuropediatra, pode ser epilepsia. Aí começou. Aí comecei a pesquisar. Erro e coisas boas ao mesmo tempo. Porque batia muito. Começou a pesquisar, começou a chorar. Aí, porque eu sou dramática, né? Meu Deus, meu filho vai morrer. E agora? Epilepsia, não sei o quê, não tem cura. E comecei a entrar. Procurei a neuro por conta própria. Paguei a consulta. Na época, a gente fez uma vaquinha. Aí fui na neuro. E ela falou, olha, pelo que você está me relatando, isso é uma epilepsia. Vamos fazer um eletroencefalograma, né? E fizemos o eletro e realmente estava lá, que ele tinha a epilepsia. Fui para casa chorando pra caramba. Nossa, eu chorei muito. Eu fiquei assim, acho que uma semana chorando, né? Aí começamos a tratar a epilepsia. Só que assim, a neuro que veio, né, a primeira neuro que consultou o Bernardo, ela não acertou muito na medicação. Então, quanto mais ela aumentava a dose, mais crise o Bernardo estava tendo. Aí, nessa, a gente começou a trocar de neuro, né? Que a gente foi para a doutora Andréia. Foi aqui, deu uma luz. Respirou um pouquinho. Ela falou, olha, Daiane, a epilepsia do Bernardo é de difícil controle. Então, assim, é uma epilepsia um pouco mais grave, não é uma epilepsia comum. Aí começou a me explicar. Então, foi assim, ela trocou o remédio, tirou aquela medicação que ele estava e entrou com uma outra medicação. Foi onde que começou a ir pro caminho certo. Só que aí foi o caminho, assim, foi ali que a gente descobriu a síndrome também, né? Que levou um tempo grande, que né? levou um bom tempo. Qual é o nome da síndrome? Ele tem a síndrome de Christensen. A primeira... Ele teve vários diagnósticos. O Bernardo, lá no Rede Sara, que a gente fez um exame, mostrou que tem a síndrome de Séquio. Deu até positivo para essa síndrome. Então, até então, eu tava síndrome de Séquio. Só que agora, com a síndrome do Brian, que o Brian tem a síndrome de Christensen, que foi até a doutora Andréia que, né, fechou. E ela falou que não faz sentido 2 irmãos ter síndromes diferentes. Sendo que é genético. Sendo que é genética. Síndrome, né? É uma síndrome genética. Eu tenho essa síndrome. Quando eu fui lá pra Fiocruz, eu tenho a síndrome de Christensen. Só que por eu ser mulher, ela não se manifestou. Entendi. Então, assim, se eu tenho a síndrome, o Brian tem a síndrome, por que o Bernardo não vai ter outra? Não faz muito sentido, né? Eu não sou geneticista, mas não faz seguindo ali. A entender alguma coisa. A gente começa a juntar uns pontinhos, né? Aí sobre a alimentação dele, como você estava contando, logo depois... Aí... Ficou muito tempo o Bernardo pequenininho, com dificuldade de comer. Ele sempre teve essa dificuldade de se alimentar. Aí ele entrou na desnutrição, né? Porque ele não se alimentava tão bem, ele comia muito pouco. Foi até um erro meu, porque eu não queria botar a GTT, eu não queria. A médica já tinha falado. Mas até o médico chegar a te indicar GTT, isso também demorou um tempo ou já foi antes de você entender pouco sobre? A pediatra que tinha avaliado o Bernardo, lá no Rede Sara, ela já tinha falado muito, Daiane, olha, Bernardo tá ganhando pouco peso, ele não tá com peso legal, ele é muito pálido, ele é uma criança mole que não aguenta muita terapia. Então, assim, o Bernardo tinha uma carga horária de terapia muito grande, que não aguentava, ele cansava muito rápido, ele estava sempre mole, não se alimentava tão bem, porque ele comia muito pouquinho, e o que ele comia não dava nem pra nada, porque assim, ele cuspia mais do que... Ia mais pra fora que pra dentro. Ia mais pra fora do que pra dentro. Aí quando eu não tava no hospital, internado, com pneumonia, né? Aí eu até falei, gente, eu não vou botar, Deus me livre, meu filho tem boca, tem dente. Essa médica, eu até briguei com a médica, tá? Na época. Eu falei, essa médica tá ficando doida. Gente, eu já passo um aperto danado pra alimentar Bernardo com GTT. Eu com sonda. Deus me livre. Não vou fazer isso. Então, assim, eu fui contra a médica, briguei com ela. Bloqueei, ela foi bloqueada no meu WhatsApp. Nessa época que você brigou com ela, você já conhecia a gente? Que você brigou com essa médica? Acho que não, né? Ou ainda não? Eu conhecia, mas acho que não tinha tanta intimidade. Não tinha muita. Eu não sei, que eu me perco, gente. Tem muito tempo já que eu conheci Dai, mas aí era isso, não era muito próximo. A gente começou com mais proximidade com o Dai. Não tinha muita intimidade. Ele já tinha a GTT. Não, eu acompanhei ela fazer. Eu conversei com ela ainda, que ela não queria fazer. Eu fui nessa última internação de Bernardo, que foi grave, acho que a pior internação dele, que ele parou no CTI, né? Aí o médico me parou, assim, veio o hospital inteiro, né?
Porque a mãe é problemática, a mãe não queria fazer a cirurgia. Vamos lá, gente, muita gente. Aí veio a equipe, veio a psicólogo, veio todo mundo. Ela, Dai, a gente não vai liberar Bernardo, porque Bernardo tá em desnutrição. Até usou a palavra assim um pouco pesada, você está matando o Bernardo, porque quando você não quer fazer e o que realmente o Bernardo precisa, você tá, né, abrindo mão daquilo que ele precisa. Aí eu liguei pra Jaque, falei, tem cirurgia, falei, meu Deus, o que eu vou fazer? E eu comecei a chorar. Como é que é isso? Não falei, como é que vai ser? Falei, como é que eu vou sair com o Bernardo? Falei, vem aqui em casa. Porque na minha cabeça ele ia sair com uma sonda pendurada. Entendi. Ela foi lá em casa. Aí eu a gente ainda tinha pouco contato, tinha mais contato por mensagem. Isso. Nessa época ela tinha mais contato comigo, ainda não tinha tanto contato com Michelle. Isso. Aí eu tinha um pouco de medo. Aí eu falei, não, vem aqui em casa. Tinha um pouco de medo. Fazer o quê? Assusta a princípio, mas depois você conhece, né? Continua com medo, depois conhece. Depois porque ela tem medo até hoje. Não, tem medo até hoje, gente. Tem medo. Daí eu vou indo pra casa. Socorro. Aqui na minha casa? Sério? Lá vem. Pra que você quer? Não é brigar não, né? Pode ser na rua, não? Foi, aí... Não vai brigar comigo, não. Não, imagina. Só um esporro, breve. Leve. Aí, depois disso, ela foi... Eu falei, não, daí ela me mandou mensagem, a gente conversou. Eu falei, vem aqui em casa pra você conhecer. Ela foi lá, ela viu o Gabriel, eu mostrei como era a sonda. Expliquei, conversei. Conversei com o paizinho do Bernardo também, que ele também estava resistente à cirurgia, não queria. Tinha medo. Aí a gente conversou um pouco. E aí depois ainda demorou mais um tempinho, e aí que Bernardo fez a cirurgia. E aí Michelle já começou a entrar mais na cena, né? Isso. Só que assim, eu ainda, quando eu saí, né, da cirurgia, né, eu fui pra casa, né, com aquela sonda, eu não usava ainda. Isso aí, eu quero conte eu não isso. É isso que ela queria, ela tava aqui esperando você chegar nesse ponto. Então, eu quero que você conte, porque daí eu também tive muita dificuldade de colocar a GTT na minha filha. Foi. E aquilo ali foi um divisor de águas, não tanto na vida da Bia, e eu tenho certeza que na vida do Bernardo também, né? Então, o Bernardo saiu, fui pra casa com a cirurgia. Muitas pessoas não sabiam que eu tinha feito, porque eu não contei, eu não falei. Falei, não vou falar pra ninguém. Eu até usava body pra ninguém ver que ele tava lá com aquela sonda. Eu ia pra rua, não falava. Eu ia pra igreja, eu não falava. E aí você alimentava ele como na rua? Que eu acho importante a gente contar esse detalhe. Vamos deixar baixo? Então, o que acontece? Eu não alimentava Bernardo pela GTT. Eu comprava ainda tava naquela luta de comprar Danoninho. Ele vai comer. Ele vai comer. Não, o Bernardo tem boca. E quando, tipo assim, às vezes eu saía com algumas amigas minhas que tinha filhos que comia pela boca. Eu ficava, tipo assim, ficava constrangida. Eu não queria tirar aquela sonda, eu não queria botar equipo. Eu não queria. Eu tinha vergonha, tá, gente? Essa é a palavra. Eu tinha vergonha. Eu não queria explicar o que era. Eu não queria que ninguém perguntasse falar nada. Claro isso mesmo. Eu tinha vergonha. Essa é a palavra, isso é importante. Vergonha. Isso é libertador. Porque isso é normal, a gente. É um processo que a gente precisa. Assim, eu tinha vergonha. Eu não queria explicar o que era. Eu odiava quando alguém perguntasse, o que é isso aqui? Pra que serve? Porque tem pessoas que são curiosas. Sim. Então, assim, eu não queria ficar ali me explicando. Então, eu comprava o Danone, e Bernardo lá, tipo, aquele barulho horrível que ele engolia. Sujava todo. Então, assim, eu preferia ter esse trabalho todo do que mostrar que Bernardo usava a GTT. Hoje em dia eu nem ligo. Hoje em dia eu ponho assim, ó. Tô na fila do banco, já pego o leite. Obrigada por se inspirar em mim, já tá? passo na frente, nem ligo. Mas antigamente, assim, eu tinha muita vergonha. Eu não queria que ninguém visse isso, entendeu? Não queria. E aí, fomos visitar Brian, não foi? Logo depois que Brian... Você engravidou de Brian, teve esse susto no meio do caminho, que daqui a pouco você vai contar um pouquinho. Daqui a pouco a gente não consegue, gente, mas vai contar um pouquinho de Brian. Susto. Mas eu acho que foi quando a gente foi visitar Brian, que a gente foi conhecer que você chegou com um esporro pra dar, não foi? Não, já que Michelle chegaram armadas. Não, já tinha Brian? Já tinha o Brian tava pequenininho. Ele tava pequenininho, acho que a gente foi visitar ele e você aproveitou a deixa. O Brian tava de meses. Ela. Isso aí, viu? Não lembro. Porque eu ainda ia pra terapia com o Bernardo muito fraquinho. Os terapeutas não conseguiam fazer o trabalho, porque o Bernardo tava sempre dormindo, sempre fraco, sempre mole. Ele, tipo assim, almoçava muito pouquinho, né? Bem pouquinho. Aquela comidinha, tipo, angu. Ele comia muito pouquinho, gente. O Bernardo comia... Era 4 colherzinhas, 5 colherzinhas. Então, assim, ele comia muito pouco. Era o suficiente. Então, ele já ia pra terapia muito fraco. Então, quando a gente foi na tua casa, já tinha o Brian. Já tinha o Brian. O Brian tava com meses. A Bia tinha acabado de ir pro céu, não foi?
Brian nasceu em que ano mesmo? Nasceu em 2019. Quase que eu errei aqui. Isso mesmo. Foi quando? Foi. 2019? É dezembro que o Dia Brian 9. nasceu. De dezembro? É, 9 de dezembro. Ah, então. Tinha meses que a Bia tinha ido pro céu. Michele tava totalmente sem filtro. Tava sem filtro nenhum. E aí eu cheguei Minha lá... cara chegou a esquentar. Cheguei lá brigando com você, né? Totalmente. Por que você tá fazendo isso? Nada. Você tá matando Gente, seu eu lembro como se filho. fosse hoje, chegou assim, não, chegou, pegou Brian, ai, que bonitinho, não sei o que. Agora, olha só, que eu tenho que conversar muito sério com você. Você tá pensando o quê, Davi? Tá matando teu filho. Ela chegou igual uma pessoa sã, calma. Eu lembro como se fosse hoje. Lá atrás foi doloroso escutar tudo. Mas hoje eu agradeço, porque se Michele chegasse com calma, com aquele amor... Eu ia continuar a mesma loucura, eu ia continuar fazendo a mesma situação que eu tava ali fazendo. Então, assim, foi bom eu escutar tudo, né? Foi pesado? Foi um pouquinho. Mas foi necessário, né? Mas foi necessário. E eu vou te dizer que eu nem lembro, Dai. Eu lembro que eu fui na tua casa brigar com você porque você tinha vergonha de alimentar o teu filho, né? Pela GTT. Mas eu não lembro das coisas que eu falei. Até porque eu realmente, a Bia tinha ido pro céu tão pouquinho tempo. Sim, foi no e mesmo eu ano. Estava sem filtro nenhum. Eu não queria nem saber. Eu queria Ela já não tem muito a Jaque filtro. tava só assim, ó. E olha, eu não briguei só com sabia você. nem... Eu não briguei só com você. E o que eu falei com você, eu mandei recado pra Flávia de Guilherme, eu mandei mensagem pra Fernanda de Maria. Não, eu peguei só todas aquelas escutando. criancinhas que eram E tão eu só próximas da escutando Bia. mensagens. Eu, gente, que tanta mensagem é essa? Daí, para com vergonha. Para com vergonha. Eu assim, ó. Que é isso? Eu peguei todas aquelas criancinhas que eram próximas muito de mim, né, da Bia, que eram magrinhas igual a minha filha, e a minha filha, depois da GTT, engordou. Eu falei, caramba, eu quero que essas crianças coloquem a GTT pra nunca passar pelo que eu passei com a Bia, com a Tráqueo, porque eu acho que se eu tivesse colocado a GTT nela antes, eu não teria passado por o que eu passei com a Tráqueo. Então, assim, pior do que a GTT é a traqueostomia. Então, assim, a GTT é uma... É um recurso. É um recurso de não. vida, né? Vida. Foi o que a médica falou pra você. Você está matando o seu filho. Ela falou. E é uma realidade. Ela falou, você está matando seu filho. Quando E você hoje... fala não pro tratamento, Ô, fala Dai, não... aí a gente conversando hoje, a qualidade de vida de saúde do Bernardo hoje é Pulando essa outra, não parte é? aí, depois do Gente, expor, vamos saltar lá pro... Bernardo hoje é outra criança. Bernardo hoje bate palma, Bernardo hoje ri. Coisa que ele já não Eu tá mais vejo os fazendo. vídeos que E você Daiane faz com hoje ele. é outra mãe, já ensina a usar a GTT, já estica um equipo, já sai puxando tudo. Hoje ela é a mãe que eu fui com ela. Hoje né? eu troco o bottom, hoje eu faço... Mostra pra Como todo o Jaque mundo como diz, funciona. eu criei uma discípula. Nossa. E hoje ela tá... Ela perdeu até uma parte do filtro, nem chora mais à toa, gente. Pode conferir. Hoje Hoje a gente chorar. pode falar assim, olha, chegar uma mãezinha aqui com algum problema, a gente tem como confiança e falar que, ó, pode procurar a Dai, que ela vai te ajudar. Você tem que falar com o Dai, que a Dai te ajuda. Hoje Isso a gente pode dizer isso, Dai, que hoje você tem mais a ensinar. Mas é verdade. Hoje você tem mais a ensinar do que até a gente. Porque você tá vivendo ali, vivenciando, né, com os teus 2 filhos. Lá atrás, você era uma menina crua nesse aspecto. Eu era muito medrosa também. Poderia ter continuado... Estagnada se você não abrisse Acho que é importante falar isso de Dai, porque Dai é uma pessoa que ela realmente é muito aberta. Ela fica meio com medo, mas ela é muito aberta. Porque ela, quando a gente conheceu, quando eu conheci, então, nossa... É assim, daí ela não saía de casa. Se alguém falasse alguma coisa na fila, ela já me mandou mensagem chorando. Tudo chorando. E tudo ela chorava, tudo ela entrava em pânico, ela queria se fechar. E a gente conversando, sempre conversando, dando esporro, sim, e ensinando, ajudando, dando apoio, tudo mais que a gente pôde fazer por ela. Ela hoje, ela é uma pessoa que ela ajuda, que ela passa para os outros, ela informa, ela é mais segura. Então, quer dizer, se ela não tivesse também essa abertura pra escutar a gente, pra ela falar também, expor os medos dela pra gente, ela não teria mudado tanto quanto ela mudou como mãe, como pessoa. Hoje ela sabe chegar lá e brigar. Não é assim que tem que ser, não. Meu filho é assim. Hoje em dia, se aquele médico que lá atrás já vai se de doida hoje, nossa. Ele ia ter uma aula de epilepsia agora. É porque lá atrás, gente, eu tava muito medrosa, eu não tava entendendo o que tava acontecendo. É porque era tudo novo, Tudo novo, mas né? Não dá pra gente começar sabendo... Quando um médico te chama de doida, tu fica assim, pô, tu vai no médico pedir ajuda. Será que eu tô doida mesmo? E o médico vai te... Você tá doida? Uma pessoa que estudou, né? Uma pessoa que estudou. Ele tem, a gente vai acreditar no que ele tá falando. Eu realmente tô doida e eu comecei a acreditar. Falei, tô doida, né? Então, assim, o Ben não tá tendo nada e eu tô...
Bom, e aí, vamos lá. E logo depois veio o Brian. No meio disso tudo... Dessa confusão. Então. Eu lembro que você não queria mais ter filhos até, Não, né? não. Chorou. Nessa época ela chorou um monte. Mais um ano de choradeira. Quase a Lagoa Teresópolis. Quase. Foi pouco. Mas vamos explicar direitinho, que é para as pessoas não ficarem achando que você Calma, é uma gente. péssima mãe. Vamos deixar ela contar. Então, o Brian, ele veio assim numa surpresa, né? Que a gente também não tava esperando. Tanto, até o Bernardo também não tava, a gente não tava esperando. Tanto assim. Mas o Bernardo foi meu primeiro filho, então assim, a gente tava, né, o Brian, o meu medo era o quê? O Brian vir, né, uma criança especial, gente, pô, meu segundo filho especial, como é que... E eu sou um tipo de pessoa que eu já sofro Por antecedência. antes. Às vezes não vai nem acontecer, mas eu já tô ali já sofrendo. É ruim, mas... E quando eu descobri que realmente estava grávida, gente, o que eu vou fazer? Aí já comecei a pensar, cadeira de roda e Brian no colo, isso vai dar confusão. Como que eu vou me virar? Falei, como que eu vou me virar? E assim, eu vou até falar uma coisa aqui que assim, acho que eu já falei para algumas mães, né? Algumas mães já sabem, eu ia até tirar, né, o Brian. Eu pensei até em doar, deixar ele no orfanato, no hospital mesmo, né? Porque eu falei, gente, é feio falar. Não vou dar conta. Falei, não vou dar conta. Falei, então, assim, eu prefiro deixar ele com alguém que vai cuidar. Que vai dar amor, que vai cuidar, do que, né, eu ficar, porque eu não vou dar conta. Passou várias ideias. Diante do desespero de já ter uma criança criança com uma demanda com muito você, alta. que eu ia tirar. Falei, sério, eu vou tirar, porque pra mim... e assim, foi na época, acho que foi até, graças a Deus, que demorou esse dinheiro, né? Porque eu tava quase pra receber o dinheiro de Bernardo. Os atrasados. De repente, eu ia pegar esses dinheiros atrasados, eu ia comprar o remédio pra tirar. Pra você ver como que as coisas de Deus são todas E o dinheiro nada de sair. Claro. Quando eu fui pegar o dinheiro, já tava já com 36 semanas. Já não dava. Não dava mais. Tava nascendo. Mas se o dinheiro tivesse saído antes, eu, na época, na minha cabeça teria feito. Porque eu falei, gente, eu não vou ter 2 filhos. Deus me livre, não vou aguentar. Como que eu vou cuidar? Isso aí, a minha segunda opção era deixar ele no hospital. Né? Eu já tinha até uma pessoa que tem um sonho em ser mãe, eu até deixaria, né, com ele. Mas aí a gente acaba pegando amor, a gente acaba pegando assim, até uma confiança, tipo, sabe que vai dar certo? Passa aquele pânico inicial e aí você se permitiu abrir o coração pro amor de mãe, né? Passou aquele pânico, aquele desespero. E o que me fez a não fazer, né, a não fazer o aborto, o que me fez não... Porque o dinheiro era teu dinheiro, o dinheiro eu poderia conseguir com outra pessoa. Né? Que pra fazer coisa ruim, o dinheiro aparece. É verdade. Né? E o que me fez desistir disso foi que a Michelle... Eu não sei se você vai lembrar do que você falou, acho que foi até por telefone. Você falou assim, você já tinha perdido a tua filha. Bia. Eu tenho certeza disso. A Bia já tava no céu. Ela faleceu em Porque maio. você falou assim pra mim, Dai, quem me dera eu com a minha filha aqui. E você tá tendo essa chance de ter, e você vai tirar... Acho que foi alguma coisa assim que você falou. E aí aquilo ali, eu desliguei o telefone e fiquei, nossa. Eu falei... Que horrível que eu sou. Aí eu falei, ali pra mim, eu sentei no sofá e falei, caraca. Eu já tava já no finalzinho já. E eu mesmo assim, eu tava naquela coisa de tirar. Eu tava tipo, não, eu vou tirar. Nem que eu morro no parto. Eu até falei assim, nem que eu morro no parto. Nem que eu morro ali, mas acabou. Porque eu não quero. Aí quando você foi e falou, poxa, quem me dera eu com a minha filha aqui. Eu daria tudo pra voltar, ter a minha filha e você vai ter essas chances. Que foi até isso que você falou. Aí eu desliguei o telefone e falei assim, nossa, como que eu sou ridícula. Falei, caramba, eu vou ter uma vida, tá tendo uma vida aqui na minha... Aí foi ali que eu comecei a comprar roupinha, a ganhar roupinha, comecei a me apaixonar, comecei, tipo, a pegar... Amor. Gente, é pesado, mas... É como se você tivesse tido uma depressão. Né? Porque assim, o meu pré-natal inteiro foi eu me odiando, eu me odiei. Foi uma depressão até antes do parto. O medo paralisa, né? Porque realmente, várias mães hoje que têm filhos com atípicos, né, que são crianças especiais, essas mães não pensam em ter o segundo filho. Eu conheço várias mães que têm um filho especial e não quer ter o segundo, por quê? Por medo de acontecer a mesma coisa. E é normal tudo que você está falando aí, ninguém vai te criticar. Porque ninguém passou ninguém passou pelo que você passou. E hoje, se você é essa mulher forte que dá conta de tudo, foi porque você se permitiu a sofrer lá atrás. Eu sofri. Gente, assim, quando alguém fala assim, vai dar certo, vai funcionar. Assim, vale ressaltar também que
que, além da demanda grande de Bernardo, não era fácil para você manter tudo. É o que você falou, tava para sair o dinheiro de Bernardo. Então, para você manter tudo que ele precisava, não era fácil, não vinha fácil. Era difícil. Porque eu ainda não tinha ainda o benefício. Já tinha sido aprovado. Já estava com a data já específica para receber os atrasados. E até chegar nesse ponto foi muito difícil. E até chegar a esse ponto, o B foi negado 3 vezes, o benefício de Bernardo. Aí a cabeça de Dai, eu lembro que ela chorava, era só assim, como é que eu vou sustentar mais um? E se tiver o mesmo problema? Então, assim, hoje, quando a gente vê que essas crianças, quando a gente tem um filho, a gente recebe o auxílio, aí tem o segundo, já não consegue receber. Então, assim, tomara que isso aí mude, que venha mudanças, né? Porque a necessidade é grande. Uma criança com um salário mínimo, caramba, não dá pra fazer nada. Não dá pra fazer nada. Muitas das vezes a gente recebe até uma ajuda de um remédio aqui, outro ali, mas tem que bancar tudo. É fralda. É muita coisa. São tantas necessidades que a gente vive no dia a dia, fora as intercorrências. Porque tem a intercorrência, né? Ficou resfriado. Teve que comprar um xarope, né? Um remédio. Vai que um vidro de canabidiol que você usa quebre. Você vai ter que ir na farmácia repor. Eu mando lamber um chão. Pois é. Ai, meu Deus. Apaga, gente. Brincadeira. Tô brincando. Não, manda lamber sim, porque tá caro. E não pode ficar sem. Mas a gente ri. Porque a gente já tá, né, a gente já aprendeu aí nesse meio. Se a gente não rir... A gente aprendeu a lidar... A gente até tem que chorar. Então, é melhor a gente rir. É melhor a gente rir porque... E a gente já tá mais leve, né, dessa situação. Coisas que ninguém ensinou pra gente, a gente teve que aprender na marra. Né? E é isso que a gente tem que tentar passar pra essas outras mães que estão chegando. Porque não pense que você foi a última mãe a ter um filho especial. Nada. Né? Outras mães, ser a última, queria ter sido a última. Outras mães virão. Então, que elas possam ver em nós, né, força, garra, que elas possam ser melhores do que nós, né? Quando eu fui na tua casa falar com você sobre a GTT, é porque, né, o que eu passei, eu não queria que você passasse. E você falou isso pra ela. Né? Eu não queria nunca que você passasse por aquilo que eu passei. Então, assim, eu não quero que você passe, eu não quero que outras mães futuras venham a passar o que eu passei. Então, se eu hoje puder ser um exemplo para essas mães, gente, se o médico falar, vamos fazer um GTT, seu filho tá abaixo peso, não tá ganhando nutrientes... Vamos fazer, gente. Não pensa, princípio, mas pode fazer. Nem pensa. Resolve. Faz a GTT, porque é vida, né? Eu hoje me martirizo um pouco porque eu não fiz na época que eu deveria ter feito, mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, assim, né? Que se aconteceu para eu hoje poder ajudar outras mães, amém também, né? E é a vida que segue. E hoje a gente tá nessa. Não foi tanto tempo, mas também levou tempo pra me adaptar. Cada um reage de uma forma, né? Tem um tempo. A gente existe um processo, parece que é meio que assim... Eu tive o meu processo, que eu chorei, você sobe a montanha, eu me desesperei, entrei em pânico, pedi ajuda. Então, por isso fala, hoje em dia, quando eu falo com alguma mãe assim, gente, pede ajuda. Porque assim, quando você não pede ajuda, ninguém vai saber. Fala, não se esconde. Fala, pede ajuda. Não tem como, né? Eu saber que você tá precisando de algo se você não abrir a sua boca. Então, assim, se você fala assim, olha, eu tô precisando de ajuda, tô precisando... Sozinha não vem dá. aqui em casa... Ó, igual teve uma mãezinha que me chamou, Bodai, vem aqui em casa, eu tô com dificuldade. Me chama, me manda mensagem. Isso. Porque quando você não pede ajuda, como é que eu vou saber? Não tem como. Sozinha não dá pra lidar sozinha com não isso vai. tudo. Porque a gente acha que sozinha dá conta, não dá conta. Não dá você conta. acha que dá conta. E nem é preciso dar conta E nem é sozinha, preciso. né? Você tem o grupo das mães, vão ali, pede ajuda. É verdade. Porque acho que quando você pede ajuda é mais fácil, fica um pouco mais fácil, mais hoje leve, eu até né? pensei em você. Não sei se foi hoje ou foi ontem que acho que Ellen, eu esqueci o nome dela. Eu vou até pegar aqui que eu vou mencionar ela. Eu coloquei uma mãezinha no grupo. Ah, vi, você colocou ontem. Como é que é o nome dela? Evelyn. Evelyn. Eu sei que você colocou alguém, mas e eu não quando vi. ela entrou no grupo, eu ainda quero conversar com ela no privado, né? Eu logo lembrei de você. Porque, assim, de você, de Aline, de algumas mães que têm 2 filhos, né, especiais. Essa mãezinha tem 3 crianças especiais. E pelo que me parece, né, se eu estiver errada, ela me corrija, mas parece que ela é mãe solo, né, você imagina, uma mãe atípica com 3 crianças especiais em casa, e imagina se ela ganha só um BPC, só uma ajuda. Como que ela faz? Porque ela não pode trabalhar. A demanda da gente... Eu posso dizer assim, a demanda
com uma criança especial, caraca, olha, é enorme. Imagina a tua. Imagina dessa mãe com 3 crianças. Então, assim, que a gente possa ter um olhar pro outro, né? Que a gente possa ter um olhar de carinho. A gente vê uma pessoa dessa na rua passando por algum problema, a gente não vai criticar, não... gente, viu uma mãe surtando, desesperada. Vocês estão vendo alguma mãe com um frascozinho assim, ó, dando papá, dando comidinha, leite? É a GTT que tá entrando, é a comida, é o alimento daquela criança. Então, não fica com aquele olho assim, porque muitas das vezes vai ter mães que não vão conseguir alimentar o filho por vergonha. E sentir fome não é legal, gente. Então, não é só porque eles não falam, não pedem comida que a gente vai deixar eles passando fome. Eu tive alguns problemas com a Bia, não com essa questão, porque quando a Bia veio com o GTT, ela teve home care, ficou em casa. Então, ela quase não saía muito. Mas eu tive questões de ir pro shopping com Bia, e Bia, muitas das vezes, ela ficava com o nariz entupido, e ela não fechava a boca, né? Assim, ela fechava, mas não fechava tanto. Ficava... Aí, às vezes, aí dava aquela baba, né? Menina, a criança, a gente até ainda vai, né? Pô, a criança tá olhando, não sei o quê, a criança fala a criança curiosa, quer saber. Agora, passava adulto e virava, quase que quebrava o pescoço, assim, ó. Nossa, não sei o quê. Mas ele come por aí? Gente, então assim, olha, é absurdo, né? Aí faz o que eu falei pra Dai, quando ela falou, eu não sei como é que eu vou conseguir botar um leite no meio da rua. Eu falei, não, olha pro lado. Fácil, é a coisa mais fácil. Não, olha pro lado. Fazia o pior. Eu deitava Bernardo pra comer. Eu abusava todo mundo também ficava olhando. Porque ficava todo mundo olhando. Do mesmo jeito. Bernardo se engasgava. Gente, ser diferente é normal e tá tudo bem. Uma vez eu tava no shopping com vergonha de dar alimentação. Eu comprei aqueles, tipo aquele Neston, aquele garrafinha. Botei naquela mamadeirinha que eu falei pra vocês. Bernardo se engajou feio. Foi horrível. Filho, né? E eu batendo assim nas mãos, assim, ó. Aí você pensa hoje, e ele roxo quantas pneumonias você passou? Porque a gente tem que explicar que pneumonia de repetição é porque o alimento tá indo pro lugar errado. Ele ficava assim, ele ficava um mês no hospital. Quantas pneumonias, quantas idas ao hospital você poderia ter evitado? Uma semana em casa, voltava pro hospital. Bia também, ficava um mês no hospital. Eu ficava mais no hospital. 2 semanas em casa. Eu nem fazia as malas. E agora você vai quantas vezes pro hospital? Nossa, Bia tem anos que não vai pro hospital. Glória a Deus, tá vendo? A última que ele foi pra uma outra coisa, da mãozinha, né? Que ele porque criança continua sendo criança, né? Mas sobre a pneumonia, sobre desnutrição, isso aí... E a gente voltou pro Bernardo, até interrompeu, né? Brian nasceu e, a princípio, o Brian, você achou que era tudo muito diferente. Que já o Brian, ele nasceu sem respirar. O Brian já teve aquela dificuldade ali no parto, né? Eu tive, na minha gravidez, a toxoplasmose. Foi tratada, eu tratei. Desde o meu dia que eu descobri, foi ali também que eu entrei em pânico. Eu falei, tá vendo? Foi. Que eu já falei que não ia dar certo. Eu falei, eu falei que não ia dar certo. Aí, ó, toxoplasmose. Aí começa a culpar Deus, né? Tá vendo, Deus? Te avisei. Eu avisei. Começa a culpar todo mundo, né? Culpei até as paredes. Hoje a gente ri, mas não foi engraçado, não. Foi eu saí do postinho já assim. Falei, Emerson, não vou ficar com essa criança. Acabou, tô com toxoplasmose. Aí ela falou que podia nascer cego. Aí eu falei... Tudo que poderia acontecer. Aí eu falei, pronto. Podia ter alguma mutilação. Podia nascer. Aí tá lá falando sobre a epilepsia. Sim. A toxoplasmose. Aí, só que assim, eu tratei direitinho. Aí Brian nasceu. Aí ele nasceu sem respirar. Eu tive o Brian... Mega susto. Eu tive o Brian na cadeira de roda. No corredor do hospital. No corredor do hospital. hospital. Com ela tem que ser tudo diferente. Comigo não pode ser nada fácil, tão tranquilão. Não pode. Eu cheguei no show, assim, já quase ganhando já. Aí me colocaram na cadeira de roda. Eu ainda ia ser examinada. Eu tava assim... O Brian não quis esperar. Chegando, né? Aí me colocaram na cadeira de roda e já me senti já abrindo tudo. Brian nasceu. Só que ele nasceu todo roxo. Ele nasceu assim, uma berinjela. Nossa. A médica saiu correndo com ele. A médica saiu correndo, fez aquela... É que eu não sei o nome. Fez aquela, tipo aquela bombinha de apertar. Ficar... Isso. Aí fez, ele voltou a respirar, bonitinho. Mamou no meu peito, normal. Eu não conseguia nem agradecer a médica. Eu tava tão revoltada, eu tava tão assim... A médica, olha, fiz isso com seu filho. Nanana. Ela me explicou tudo que fez. E eu assim, ó... Eu não conseguia agradecer, eu não conseguia falar, poxa, olha, obrigada. Não conseguia, eu fiquei assim... Acabou, minha vida acabou. Aí ele mamou no meu peito, bonitinho. Aí começou as diferenças. Aí eu olhei e falei, isso aqui mamou. E agora deu certo. Falei, mamou, poxa, legal. O Brian já mexia, o Brian já fazia até as pirraças dele.
Então, assim, fiquei mais tempo no hospital por causa da minha toxoplasmose, que eles queriam ver, né, se passou pro Braia. Fizemos alguns exames, não deu nada, fui pra casa. E tava indo tudo bem. Aí, um bom tempo, ele começou a não querer andar, ter uma dificuldade. Apresentou alguns atrasos. Começou né? alguns atrasos, né, de não andar. Ele tinha muito mais força que Bernardo, era muito mais espertinho, né, mais ativo, mas ele tinha uma dificuldade pra andar. Já era pra estar andando, aí não tava. Aí foi encaminhado para fazer fisioterapia motora. Né? Aí começou a fazer as terapias dele, bonitinho. Aí, na primeira consulta, aí ele foi encaminhado pro neuro, já saiu já com a consulta marcada pro neuro, por causa do Bernardo, do histórico dele, nasceu sem respirar, então já foi encaminhado pro neuro. Só que até então tava tudo bem. A neuro avaliou ele, falou, daí tá tudo bem. Tudo que a gente tá ali... Ele tá se mexendo, tá ele diferente. Tá fazendo. Então, assim, eu comecei a ter confiança. Eu falei, tá tudo ok. Só que o Brian, com 1 ano, ele deu a primeira crise convulsiva. Mas aí foi mais fácil, eu já sabia. Então, eu já cheguei no hospital, já falei assim, epilepsia, crise convulsiva, já conseguia falar. Falei, é igual do irmão. Só tá um pouquinho mais leve. Então, assim, já fui sem chorar, não foi aquele desespero todo. Não chamada de doida, porque já sabia. Então, foi mais fácil. Aí eu mesmo já encaminhei pro neuro, eu mesmo já... Sabia o que fiz tinha a que fazer fichinha pra pro onde Rede Sara. Eu mesmo já fiz a ficha pro Rede Sara, porque tinha que fazer uma ressonância nele. Então, assim, eu mesmo já caminhou tudo, né? Então foi mais fácil. Já sei o que eu preciso fazer. Já sei o que eu preciso fazer, já sei o que eu tenho que procurar. Então foi um pouco mais... E hoje ele faz terapia? Hoje ele faz fono. Ele não fala ainda. Né? Tá levado. Tá terrível. Sobe aquela escada toda hora, né? Ele sobe a escada. Ele foge. Se deixar o portão aberto, ele foge. Se deixar, ele carrega o irmão junto, porque ele derruba, puxa, faz... E ele tá na escola, né? Tá na escola. Qual o horário dele? Tá na parte da tarde. De 1 até umas 4h50. Que bom. E o Bernardo fazendo fisioterapia em casa. Em casa. Home care parcial. Isso, parcial. Mas ele ainda não tem técnicas pra... Não tem. Ele até passou por uma avaliação, mas ele não entra no critério de técnica. Isso. Então ele só tem em casa... Todos os terapeutas, fono, TO, motora, respiratória, tudo certinho. Que bom. E tem a pediatra, nutricionista... Poxa, então, isso já facilitou bastante, né? Nossa. Porque, por exemplo, tem que levar no dia de pediatra, tá um toró, uma chuva, você não precisa ir. Ela vai até você. Isso. E não vai ficar sem terapia. Não vai ficar sem porque terapia. Na verdade, no toró, na chuva braba mesmo, a gente acaba sai, né? A gente eu não em casa. ia. E aí, sem terapia. Sem terapia. E agora... Então, hoje... Tá e você certinho. tá vendo mais uma evolução por ter... Nossa, o B tá muito mais calmo. O que acontece? Eu sou desesperada. Então, assim, eu já chegava... É você que agita a criança. Eu agito muito. Porque, assim, eu tinha hora pra chegar na terapia, eu tinha hora pra voltar, que eu tinha escola pra levar. Tudo cronometrado. Então, era tudo ali. Se o ônibus atrasasse, era uma correria. Era uma correria. Então, assim, eu era tudo assim, bora, Brian! Então, era tudo na gritaria, porque eu grito mais com o Brian do que com o Bernardo. Bora, Brian! Tem que gritar igual. Pecado. Então, assim, era muito desesperado. Então, assim, aí pega ônibus. Aí o ônibus, todo mundo sabe que é aquela correria. Então, assim, o B tava tendo muita crise convulsiva. Ele ficava muito com a mão na boca, aquele desespero da mão na boca. Então, a mão vivia machucada. Porque eu não sei se era nervoso que ele ficava. Agitação muita agitação. Aí a mãe que é muito calma, ele. né? Que eu já falei aqui. Então, assim, era muita correria. Então, assim, a home care pro Bernardo foi, assim... Então, hoje teu dia a dia? Hoje em dia eu só levo uma mãe mais consciente, né? Mais informada. Tomo remédio pra dormir às vezes, mas... Ai, que perigo. Que perigo. E tô mais calma, com 2 crianças atípicas, mas você aprendeu a lidar com todas essas dificuldades. E tá aí, expõe um pouquinho, conta, na verdade, um pouco do teu dia a dia, mas né? Deixa eu falar só uma coisa. Ela tem 2 crianças atípicas, mas dá bastante trabalho, eu sei disso. Mas ela, não contente com isso, arrumou um cachorro, gente. É verdade, porque lá em casa é juízo, BBB. É Bernardo, Brian e Bruno. O problema é ela acertar o nome das crianças, tá, gente? Ela não vai falar, BBB, vem cá. Eu chamo o Brian de Bruno. Ih, chama o Bruno de Brian. Eu sei, troca tudo. Gente, mas Dai, você tá, assim, de parabéns, porque toda criança
mesmo que, né, as pessoas estão nomenclaturando os nossos filhos, né? Que são crianças especiais, PCD. Não é porque ele é um PCD que não fala, que não anda, que ele também não vai ter um bichinho. Isso é muito estimulante. E o B gosta do Bruno. O Bruno foi bom. Isso é muito bom. Porque assim, é muito engraçado que o cachorro interagir, sabe. Né? E com o Brian, o cachorro pula mais. Ele brinca mais. Ele vai de acordo com... e o Bernardo, ele só lambe o Bernardo. Ele deita em cima da cabecinha de Bernardo. Então, assim, né? Parece que o cachorro já sabe que com o Bernardo tem que ser mais devagar. Eles entendem. E com o Brian... Como é que tá a sua vida de mãe? De mulher, você, Dai? Eu tô vendo que você tá mais bonita, que você tem esse cuidado. Tá toda... Então, vamos fazer fofoca. Não, eu quero que você passe isso pras mães. Então. Porque por mais que a gente tenha filhos especiais, você... Não pode esquecer de você. Você não pode esquecer de você. É porque, né, por muito tempo, eu vivi muito pro Bernardo, pro Brian. E na época eu era casada. Então, eu via muito pro meu marido, na época. Então, assim, eu não dava importância a eu pentear o meu cabelo. Não, eu só andava assim, amarrava e tava bom. Então, assim, eu ia às vezes de chinelo pra terapia. Bota só um chá, tá bom. Então, assim, eu ia muito mal arrumada. Então, assim, eu não tinha essa, vamos pentear o cabelo. Não tinha esse cuidado com você. Vamos passar um creme no rosto. Hoje em dia, eu me permito fazer isso. Isso aí. Sabe? Eu até pago todas as contas, mas antigamente sobrava, sei lá, R$100. Os R$100 eu não gastava comigo pra nada. Então, assim, hoje em dia eu me permito fazer um cabelo, fazer uma unha. E tá certo. E tô certo. Só que assim, na época, eu achava um dentro das possibilidades, dentro do que você pode, dinheiro de Bernardo. Eu não mexia no dinheiro de Bernardo, pra nada. Hoje em dia eu me permito, eu vou fazer minha unha. Se eu já paguei o plano de saúde, se eu já paguei a luz, a água, a internet. Ele tá com tudo que ele precisa. Tá com tudo, a geladeira tá cheia. Hoje eu vou fazer meu cabelo. Vou, sei lá, comprar um batom. Eu não fazia isso. Eu comprava só o básico do básico, que era o sabonete, desodorante, o básico que a mulher usa. Mas eu não me permitia comprar um batom. Você não vive só, passa dificuldade, mas eu sei que quando você precisa, não é só o dia de Bernardo. Faltou alguma coisa, você corre atrás do que precisa. Só que hoje eu me permito. E põe tudo lá pra não deixar faltar nada pra eles. Hoje eu consigo deixar Bernardo com uma amiga minha, que é a Natália, pra eu sair. Isso é muito importante. Eu não fazia. Isso é muito importante. Sair, hoje eu me permito. Eu ia na doutora Mônica Miller com a Bia e ela falava isso pra gente. Vocês precisam ter confiança em uma outra pessoa pra você também viver. Que era só eu que tinha que fazer, só eu que cuidava, só eu que fazia. Não, a gente não dá conta de tudo. Então, assim, hoje eu me permito deixar com a Natália. Eu pergunto, amiga, tá tudo bem aí? Tá, eles estão muito mais calmos. Estão muito mais calmos porque ele tá sem a mãe. A mãe deu uma... graças a Deus que minha mãe foi. Saiu. A doida não tá aqui me gritando, me acelerando. Me acelerando. Então, assim, hoje eu me permito sair, fazer uma coisa pra mim. Até comprar uma calça, comprar uma blusa, comprar um casaco. Então, assim, eu acho que todas as mães precisam fazer isso. Porque quando não faz, aí dá essa doideira na cabeça. Eu já tava ficando sobrecarregada. Eu passava o dia chorando, porque eu me sentia feia. Só que eu não sabia por onde começar. Falei, gente, eu tô magra. Eu sempre fui muito magra, mas eu tava assim, muito mais magra. Eu assim, eu tava seca. Achar que já vamos tirar um pouquinho daqui. Você quer uma parte puder aqui? Passar aqui, passa que eu tô precisando. Mas eu estava muito mais magra. Nessa correria de Bernardo com cadeira de roda, ônibus, eu tava pesando 46 quilos. Nossa. Então, assim, eu tava muito, né? Eu já tava vestindo 34. E a gente acaba que não aguenta até o peso do próprio filho, né? Não aguenta. Teve uma vez que eu desmaiei na rua. Por quê? Outro defeito que eu tinha, né? Eu nem almoçava. Muitas vezes eu pegava minha comida, botava no micro-ondas pra esquentar e ia pra terapia. Quando voltava de tarde, cadê minha comida? Tava no micro-ondas. Eu esquecia. Meu Deus. Então, assim, pensa, você já tá fraca, porque já vai se almoçar. Aquela carga horária que fica de 8 até meio-dia. Carga horária puxada, né? Então, assim, eu não almoçava. Eu lembro que uma vez, já há muito tempo, o Gabriel era bem pequenininho, eu conheci uma mãe e ela falou pra mim assim, olha só, se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida com o meu filho, é que primeiro você tem que se alimentar. Você pode até me chamar de doida agora, mas uma hora você vai entender isso. Você precisa se alimentar. É hora do almoço? Come primeiro, depois você dá comida pro seu filho. Isso não é maldade. Aí ela me deu um exemplo. Você já viu lá aqueles aviões, quando eles vão ensinar, a máscara vai primeiro em quem? Primeiro, caiu a máscara, o avião tá caindo, a máscara de oxigênio, primeiro vai em você. Não. Você não vai lá no piloto?
Não, primeiro é em você, antes do seu coleguinha. Se a gente, estamos aqui num avião, caiu tudo, eu vou botar em mim e vou socorrer ela. Porque se eu não estiver bem, como é que tu vai se eu não estiver em pé, como que eu vou ajudar alguém? Só que na minha cabeça, isso não funcionava. Na minha cabeça, eu tinha que cuidar deles primeiro. Eu te juro, quando ela me falou, foi exatamente o que ela falou. Agora você vai achar estranho, mas um dia você vai entender. E eu ficava assim, não, primeiro eu tenho que cuidar do meu filho. Só que esse depois não acontecia. Então, eu falava assim, quem brigava assim comigo era a Micaele, porque ela falava assim pra mim, mãe, eu não acredito, você tá colocando o seu prato, você vai comer primeiro pra depois dar pra Bia? Eu falo, sim, porque se eu morrer, quem vai dar comida a ela? Mas olha bem o exemplo, ficou fraca, desmaiou, e aí? Quem foi que cuidou? Eu parei, eu não tava pode. Pra vocês verem, olha o perigo. Eu tava na rua, eu tava com o Bernardo, tava com o Braia, eu comecei a ver tudo preto, eu desmaiei. Porque eu tava fraca, quando eu parei, eu tava lá no postinho do tiro de guerra, aí bateu aquele desespero, cadê as crianças? Aí tava com a moça me levou, botou no carro dela. Então, assim, gente, olha o perigo. Então, assim, adiantou eu sair sem almoçar, adiantou... Priorizar. Então, assim, não faz sentido. A gente tem que se priorizar pra gente poder cuidar melhor do outro, né? Pro seu filho tá bem, você tem que estar bem. Não tem como Só que cuidar. eu tava mal, eu tava tendo crise de ansiedade, porque aquela correria toda. Então, assim, eu já ficava ali, que eu vou pegar o ônibus, que eu vou pegar a cadeira, que eu vou desmontar. Eu não deixava ninguém me ajudar. Quando alguém falava assim, Dai, quer ajuda? Quer ajuda, moça? Eu, não, deixa que eu faço. Eu não deixava ninguém nem pegar a Braia. A gente se acha autossuficiente. Eu não posso falar das pessoas, ia alguém desmontar a cadeira de roda, eu não deixava desmontar. Não, eu desmonto. Eu desmontava com o Bernardo no colo e ele ia. Como é que você faz isso, gente? Pra quê, né? Pra quê? Com a pessoa ali me ajudando. Eu queria fazer uma pergunta que eu acho que pra dar eu posso fazer, né? Eu acho que assim, já passaram algumas... perguntas. Não, já passaram algumas mães aqui, mas assim, eu acho que é uma pergunta que encaixa bem com você, porque você é uma mãe que, como eu contei, a gente conheceu desde o início ali, a gente acompanhou várias mudanças. Então, pra você, eu posso perguntar, o grupo de mães pra você, o Mães Terê, surgiu porque... Já existia um Mães Terê menor do que é hoje, mas surgiu na tua vida através, primeiro comigo, depois com Michelle e outras mães que chegaram até você. O que isso fez diferença pra você, que você pode contar, assim, pra gente? Como o ponto que mudou ali? Então, até então eu achava que só era eu, aqui em Teresópolis, de mãe especial. Então, eu achava que só eu sofria. Só eu tava passando por aquilo. E quando eu conheci você, que você começou a me contar a sua história, eu até achei Jaque um pouco doida. Eu falei assim, porque ela me contou porque ela me contou a história dela, né, o laudo, né, as coisas, e rindo. Aí eu fiquei assim, porque eu fui pra lá pra chorar. Eu fui pra chorar. Eu fui lá dividir um sofrimento, vamos chorar junto. Aí quando eu fui conhecer Jaque, eu falei assim, Emerson, não tô preparada. Não, eu até comecei quando eu tava de carro, falei assim, Emerson, não tô preparada que eu vou conhecer essa moça. Falei, ela vai chorar e eu vou chorar junto. Falei, isso não vai dar certo. Porque eu tava sentida. E quando já começou a contar a história dela, do laudo, como que foi, o parto. E ela contando rindo, eu assim, gente, essa mulher tá falando doida. Ela tá falando que o menino dela não fala, que não anda, que não corre, que não faz. E rindo. Falei, tá maluca. Aí comecei. Eu falei, não, isso tá errado. Então, assim, foi ali que começou. Aí falei, poxa, caraca, eu reclamo à toa. Começou por causa de uma cadeira de roda. Por causa de uma cadeira de roda, que você ia me doar a cadeira de roda. Eu falei assim, gente, poxa, dá pra ser feliz. Dá pra gente correr atrás das coisas que a gente precisa, do que os nossos filhos precisam. Então, assim, esse grupo pra mim foi tipo assim, eu aprendi muito. Então, assim, cada mãezinha ali tem a sua história, tem a sua dificuldade. E uma agrega a outra, né? E uma agrega a outra. Sim. Então, assim, às vezes, eu peço uma opinião no grupo lá, Dai, olha, eu fiz isso com meu filho, deu certo. Então, assim, eu acho que me ajudou muito. Isso é muito bom. Foi muito bom. E estamos encerrando agora. Acabou nosso tempo, nosso bate-papo. Nem percebi que acabou nosso tempo. Acabou nosso tempo. E foi muito bom, Dai, conversar com você. Gente. Que as mães possam se inspirar, né, em você, porque você é um exemplo pra gente. E a gente tá sempre aqui porque você precisar. Tá Nosso colo, nosso ombro. Continua as nossas igual. brigas continuam. Os esporros continuam não, aqui hoje esperando não você. mais, né? Hoje a gente tem você pra nos auxiliar nisso aí. Né? Hoje Quando alguma mãezinha vem aí pedindo socorro, a gente já encaminha pra você, porque a gente sabe o potencial que você é como mãe, como mulher, né? Então, assim, que Deus possa continuar abençoando a tua vida, a vida dos teus filhos. E estamos aqui, vocês, meninas, que precisarem,
podem estar aí, né? Isso. Procurando a gente, Procura as mães Mães Terê. As mães, tem sempre uma mulher aí em Teresópolis que sabe de outra mãe, que Verdade. é da Mães Terê, e nosso grupo só tem aumentado, só tem agregado, então assim, que vocês possam, né, quem precisar vir fazer parte, a gente tem uma reunião também, toda primeira segunda-feira do mês, né, então que vocês possam vir também aqui, Conhece uma mãezinha chorar, que precisa, pode convida. vir sorrir com a gente, desabafar, porque contou aqui, né? E aqui você vai saber de outras mães que passam por coisas igual a você. E aqui a gente vai nos ajudar, né, Dai? Isso aí. Então, um beijo pra vocês. Até a Beijo, próxima. Beijo, pessoal. Obrigada. Segue a gente, @Mães Terê Pode Com Elas. Vai lá no Instagram, YouTube, que a gente vai ter sempre uma história nova pra contar pra vocês. Pode dar um beijinho, Dai? Aqui, ó. Tchau. Tchau. Tchau.